E aí o Xandão também pediu a reabertura da investigação contra o Valdemar pela trama golpista, desse em matéria do Diário do Centro do Mundo. O que está rolando aqui? Ele no voto falou, olha, é o seguinte, na denúncia da Procuradoria-Geral da República, ele não denunciou o Valdemar da Costa Neto pela participação no golpe, mas denunciou o presidente do Instituto do Voto Legal. Que instituto é esse? É um instituto que foi contratado para trabalhar fazer um relatório das urnas eletrônicas a pedido do PL, do partido do Bolsonaro. Já tinha sido derrotado, aí eles pediram uma reavaliação das urnas e pediram cancelamento com base em um relatório técnico. Esse relatório técnico foi feito por esse tal de Instituto Voto Legal. E que, segundo a investigação mostrou, sabiam que não tinha nada errado com as urnas e mesmo assim fizeram lá um relatório encomendado dizendo que tinha um grande problema nas urnas. E aí isso foi o documento necessário para o PL, o partido do Bolsonaro, entrar na justiça para pedir a anulação de um pedaço, 40% das urnas, justamente as urnas onde Lula tinha ganhado, né? As urnas que o Bolsonaro ganhou não precisava anular, não. Mas as urnas que o Lula tinha ganhado precisavam ser anuladas porque elas tinham um problema que tinha sido apontado pelo Instituto. E por conta disso, o Alexandre de Moraes falou, vocês estão de sacanagem comigo, vocês estão pedindo esse tipo de coisa, né? Vocês não querem anular a eleição inteira, então? Porque tem que anular o primeiro turno. Quando foi eleito, vocês elegeram a maior bancada da Câmara e tal. Aí o PL falou, não quero anular o primeiro turno. Ah, mas eram as mesmas urnas. Não, mas o primeiro turno não precisa anular, só os segundos. E só as urnas que o Lula ganhou, né? Aí o Xandão falou, bom, vocês estão achando que a justiça é brincadeira, que o STF é bagunça, meteu-lhe uma multa de 22 milhões de reais no PL. 22, por coincidência, né? 22 milhões de reais. E assim, tem gente que fala, esses 22 milhões foi provocação. Não, não foi não. É porque era o valor da causa, 22 milhões de reais, porque é o valor da urna multiplicado pela quantidade de urnas que o PL estava pedindo anulação. Dava 22 milhões de reais, né? E aí teve essa multa por conta de tudo isso. E agora o Gonê, né, o Paulo Gonê, Procurador-Geral da República, ele não denunciou o Valdemar, mas denunciou o cara que fez o relatório, mas não denunciou o cara que comprou o relatório. Aí o Xandão, no voto dele, falou, bom, se a Procuradoria-Geral da República achou que a investigação não encontrou indícios suficientes contra esse cara, que contratou, afinal de contas, o relatório fraudulento, né? Sabe que ele comprou sem saber que era fraudulento? Se coube certinho na necessidade dele? Enfim, já que a PGR acha que não tem elementos suficientes, então que se reabra um inquérito que a polícia busque mais elementos. É isso que ele falou. Em resumo, trocando do juridiquês para o português. Então, que vamos recomeçar esse processo aqui. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, defendeu a reabertura da investigação contra Valdemar da Costa Neto por participação na trama golpista em 2022. A sugestão foi feita durante o julgamento do Núcleo da Desinformação, quando o magistrado votou pela condenação de Carlos César Rocha, presidente do Instituto Voto Legal, responsável por produzir o relatório que questionava as urnas. Então, né? Como é que ele vota para condenar o cara que vendeu o relatório e não vai julgar o cara que encomendou o relatório? Esse é o ponto que ele falou. E aí, nessa matéria da Isto É, está mais destacado aqui, milicianos covardes. Esses são os adjetivos que o Alexandre de Moraes usou para falar sobre esse núcleo da desinformação que estava julgando agora, né? Linguagem pesada, porque o negócio é pesado mesmo. E aí, meus amigos e minhas amigas, depois do voto do Fux, que até agora é o único que votou para defender os réus, né? Votou para anular o julgamento, para absolver todo mundo, tanto no primeiro julgamento do Bolsonaro quanto nesse agora, Fux arregou, não quer mais ficar na primeira turma, pediu para mudar. Matéria da Folha de São Paulo. Fux pede mudança de turma no STF e deve ficar fora de processo sob trama golpista. Você que está assistindo aqui, se você quiser assistir vendo as coisas na tela, vem @YouTube, @o Ricardo Melo, com 2 L's, no YouTube. Chega junto. Eu estou dando um recado para a galera que está assistindo aqui comigo, tá? Chega junto que você vai acompanhar em tempo real o que a gente está batendo papo aqui, tá bom? E para você que está aqui,
a gente continua. Então, o Fux pediu para ir para a segunda turma. Por que que ele vai mudar de turma e como é que é isso? Pode, não pode? Então, vamos ler um trechinho aqui. O ministro Luiz Fux pediu à presidência do STF para ser transferido da primeira turma na corte para a segunda. O movimento, se autorizado, deve tirá-lo da próxima fase do julgamento da trama golpista. Tem mais? Não, não tem mais destacado não, é só isso mesmo. O Fux falou, ó, seguinte, tem uma vaga lá na primeira turma. De quem é essa vaga? É do Barroso. O Barroso saiu da presidência e ia entrar na segunda turma, só que ele se aposentou antecipadamente. Então ele não entrou na segunda turma. Está faltando um ministro lá, só tem 4. Aí o ministro pode pedir para simplesmente mudar de turma. Já aconteceu, acho que o Toffoli já pediu para ir para a segunda turma também no passado, ele estava na primeira turma e foi para a segunda, se não me falha a memória, né? Mas agora ele está pedindo para mudar de turma. E aí o seguinte, o ministro que o Lula for indicar vai para a primeira turma, porque abre uma vaga na primeira turma com a saída do Fux. E aí qual que é a consequência imediata disso? Ele, nesse meio tempo de indica, faz a sabatina no Senado, aprova o novo ministro, enquanto não entra o novo ministro, ele vai, se for autorizada a mudança, ele vai para a segunda turma, e aí, meu amigo, minha amiga, você pode falar, o que tem? Sai de uma turma e vai para outra. Não, muda tudo no Supremo Tribunal Federal. Fux pede para sair e pode criar mini STF bolsonarista na segunda turma. Isso aqui é uma matéria do Leonardo Sakamoto, que é um artigo de opinião que é claro. Porque é o seguinte, quem que está na segunda turma? André Mendonça, Nunes Marques, Gilmar Mendes, Dias Toffoli. 2 bolsonaristas. Se for o Fux para lá, são 3 contra 2. Aí, o bolsonarista, tudo que cair na segunda turma, o Bolsonaro ganha. Tudo que cair na primeira turma, o Bolsonaro perde. Entendeu? Então, assim, e como os processos são sorteados muitas vezes para cair nos ministros, porque como é que vai parar um processo na turma? Você tem que entender isso aí. É o seguinte, o ministro relator, quem for o relator, leva o processo para a sua turma, né? São 5 de cada lado, 5 na primeira turma, 5 na segunda turma. Então, e é sorteado o ministro para ser o relator dos processos. E aí, aquele relator leva para a sua turma o processo. Então, um processo criminal, cujo relator for o Luiz Fux, por exemplo, vai para a segunda turma, né? E aí, sempre que cair lá, o Bolsonaro ganha. Essa é a estratégia que o Luiz Fux, voluntária ou involuntariamente, vai saber, está fazendo. Ele está dando uma opção do bolsonarismo ter um pedaço importante, porque é uma turma, metade do Supremo Tribunal Federal representa. Toda votação vai dar 3-2 a favor da tese bolsonarista. Então pensa bem. E um julgamento que é julgado na turma valeu como se fosse um julgamento de todos os ministros. Tem a mesma validade. Então, imagina, né? Profissões de meio período com salário de até 18 mil ganham força no Brasil. Tem profissões, e que profissões são essas? Principalmente profissão de meio período. É profissão que você sai de casa e vai lá no local trabalhar? Não é não. Profissão online, home office, 100%. Uma galera está migrando do trabalho presencial para o trabalho home office. Por vários motivos, mas também, principalmente tem muitas vantagens. A principal delas é ter liberdade de horário para fazer as suas coisas, né? Se precisa sair, não precisa pedir autorização para ninguém. Enfim, não pegar trânsito, não pegar trem lotado, não viver na escala 6x1, só isso já compensa demais, compensa tudo. Tem essas profissões que a maioria que é exercida por mulheres, olha só. De cada 5 mulheres que trabalham, 1 trabalha em home office. De cada 6 homens que trabalham, 1 trabalha em home office. E aí, com isso, você imagina, dá para mudar de vida. É muita gente, a gente está falando de 14,7 milhões, quase 15 milhões de brasileiros que trabalham em home office, né? Que trabalham em casa, com liberdade. Se você quiser participar dessas oportunidades, meu amigo, minha amiga, você pode aprender isso na Escola de Negócios Digitais, porque é isso que eles ensinam lá, tá? Clica nesse link que aparece aqui na descrição, ó. Clica aqui embaixo nesse linkzinho aqui, vai abrir uma conversa no WhatsApp com o Clayson. Você vai conversar com o Clayson, ele vai te explicar tudo que você precisa saber, tudo que você tem interesse e necessidade de saber, tá? E aí ele vai abrir também um treinamento para você gratuito de 3 aulas gratuitas
para você entender a dinâmica, porque isso é trabalho sério, tá? Isso não é bet, não é tigrinho, não é curso de vender curso, não é nada disso. É trabalho sério para quem está interessado. E tem muita gente, mais de 100 mil pessoas já passaram pela Escola de Negócios Digitais. Então, muitas ganhando a vida e ganhando muito bem com isso, tá bom? Então, isso pode mudar a sua vida também. Clica no link que aparece aqui na descrição e vai conhecer essa oportunidade.